Olá, eu me chamo Tainan Costa e essa é a apresentação de um sistema de agendamento de atividades elaborado como segunda atividade para a disciplina de análise e projeto de algoritmos, ministrada pela professora Larissa Barbosa, na Universidade Federal da Bahia. O caso que nós estamos estudando é de uma empresa que organiza treinamentos, palestras e reuniões, e ela precisa de ajuda para organizar um dia de atividades frente a uma lista de opções maior do que a quantidade de horários disponíveis. O sistema ele deve ser capaz de alocar de uma forma eficiente e sem choque de horários a, o maior número de atividades possível frente a um critério estabelecido pelo usuário. No sistema, cada atividade vai possuir informações como seu código, nome, horário de início e fim, prioridade e quantidade de participantes. E o sistema deve ser capaz de organizar a lista de atividades enviada, buscar essa lista, comparar o resultado da alocação frente a diferentes critérios escolhidos e analisar o desempenho dos algoritmos de ordenação utilizados em cada uma dessas opções. Para desenvolver o programa, eu separei o código em módulos que podem ser categorizados como módulo de interface, os arquivos de menu, tabelas e controlador. Neles eu vou tão os arquivos que vão nos ajudar a interagir com o programa e, né, captar, tanto fornecer os resultados, gerar as tabelas, como também captar quais são as intenções do usuário. Nos módulos de lógica, que são os arquivos de modelo, ordenação, algoritmos e utilidade, contém a lógica de organização da tabela e alocação das atividades. No arquivo de modelo foi definida a classe atividade, conforme ela foi descrita no programa apresentado. No arquivo ordenação foi. Eita, tem uma linha em português ali, enfim. Contém a definição do mês de sorte, que vai ser utilizado para ordenar a lista de atividades fornecidas. No arquivo de algoritmos existem os algoritmos de ordenação, tanto o algoritmo de ordenação seguindo o método guloso, como o de programação dinâmica. E no arquivo de utilidades foram deixadas algumas funções auxiliares que são usadas no funcionamento do programa por uma questão de organização. Por fim, no arquivo main, nós temos o arquivo de inicialização do programa. Vindo aqui para o VS Code, nós temos os arquivos do nosso sistema. Eu não vou me aprofundar em explicar os arquivos menus, tabelas e controlador, uma vez que eles são responsáveis apenas por gerar a interface e captar as respostas do usuário no terminal. E esse não é o foco da nossa apresentação, então não vou me aprofundar na explicação deles. Vindo aqui para arquivos de modelo, nós temos a definição da classe atividade. Uma coisa que é importante falar sobre o sistema é que, como não estava definindo a descrição da atividade, algumas convenções foram adotadas. Primeiramente, a gente vai considerar um dia que inicia às 8 da manhã e termina às 18 horas. E nesse sistema, as atividades vão sempre começar e finalizar em horários exatos. Então, 10 horas, 11 horas, meio-dia, por exemplo. Não vai ter nenhuma atividade iniciando ou terminando às 11h20, meio-dia e meia ou assim por diante. Dessa forma, os horários de início e fim também estão sendo armazenados como inteiro. No arquivo de ordenação, nós temos a definição de um merge sort. Eu também não vou me alongar muito na explicação desse algoritmo, porque ele foi um algoritmo que foi estudado ao longo do semestre, mas lembrando, ele utiliza a abordagem de divisão e conquista, dividindo a lista recursivamente em, em metades até que você tenha listas de um único elemento e depois juntando novamente essas listas e organizando seus elementos à medida que ele faz isso. Aqui no nosso programa, esse algoritmo ele vai ser utilizado para pré-organizar a lista de atividades de acordo com o seu horário de fim, de forma que isso vai ajudar o algoritmo guloso a preencher
o horário da forma mais eficiente possível. Aqui no arquivo de algoritmos, nós temos a parte principal do nosso programa, que são os algoritmos de alocação. Começando aqui pelo algoritmo de seleção gulosa, ele recebe como entrada a lista de atividades e ele vai retornar uma tupla, que vai ser a lista de atividades selecionadas e o tempo percorrido na execução do algoritmo, que vai ser utilizado para comparar a performance deles, como solicitado na descrição do problema. Nesse algoritmo de seleção gulosa, ele vai ordenar as atividades de acordo com a hora de fim e ele vai fazer o alocamento pegando sempre a primeira atividade cujo início não choque com o fim da última atividade alocada. A complexidade de tempo da execução dele vai ser de n log de n, dominado pela ordenação. E a complexidade de espaço vai ser O de n, uma vez que ele vai ser gerada uma nova lista com uma nova lista de atividades. Para o algoritmo de seleção de programação dinâmica funcionar, eu criei uma função auxiliar, que é para procurar a próxima atividade compatível, certo? Quando a gente estiver alocando as atividades com o algoritmo de seleção dinâmica, a gente vai estar criando a gente vai estar alocando elas a partir do fim do dia, né? Então, o que o algoritmo vai procurar fazer é procurar o que esse algoritmo vai fazer é procurar a próxima atividade compatível, que seria a próxima atividade cujo fim não choque com o início da última atividade selecionada. E por último, nós temos o algoritmo de seleção por programação dinâmica. Ele recebe como entrada a lista de atividades disponíveis, a função que vai definir o que é que a gente está adotando como critério de seleção, se é a prioridade ou se é a quantidade de pessoas inscritas, e retorna a lista de atividades selecionadas, o peso total da opção da lista de atividades selecionadas e o tempo de execução do algoritmo para comparação com as outras opções. Ou melhor dizendo, com o algoritmo de seleção gulosa. Vamos analisar mais de perto como é que funciona esse algoritmo. A gente começa iniciando o algoritmo de contagem, colocamos uma checagem de segurança, caso seja fornecida uma lista de atividades disponíveis vazias, o programa é interrompido, o algoritmo é interrompido imediatamente. Nós criamos uma lista ordenada, que vai ser igual à lista de atividades disponíveis ordenada de acordo com o horário de fim, certo? E tiramos o comprimento dessa lista de atividades ordenadas. Em seguida, nós criamos as matrizes auxiliares DP e P, que vão ser usadas na equação de recorrência de Bellman. Em DP, a gente vai estar organizando o lucro máximo, né, o lucro acumulado máximo de qualquer que seja a melhor opção para cada uma das atividades que a gente estiver analisando. E a matriz P vai armazenar o índice da última atividade compatível com I, que vai ser usada para comparar para cada uma das opções, né, o cenário de incluir aquela atividade ou excluir ela para colocar, melhor dizendo, uma vez que a gente já tem uma atividade selecionada, se a próxima atividade que a gente estiver comparando, ela chocar com a atividade atualmente selecionada
mas ela tiver uma atividade anterior compatível, a gente a gente faz a comparação entre a opção de manter a atividade que já está selecionada ou de excluir essa atividade e selecionar a nova opção somada com o valor acumulado da última atividade compatível, certo? Fazendo isso recursivamente para todas as atividades deve garantir que nós tenhamos, no final das contas, o cronograma com o maior valor acumulado. Vamos agora para o funcionamento do nosso algoritmo. Primeiro, a gente vai preencher o primeiro valor da matriz de valor acumulado, pegando o peso do primeiro elemento da matriz de ordenadas. Uma vez que ele é o primeiro elemento, ele não vai ter nenhum antecessor, então o peso dele só pode ser o peso dele mesmo. Depois, para cada índice, né, de 0 até o comprimento da matriz de ordenadas, a gente vai fazer uma avaliação. Primeiro, a gente vai armazenar em P o, o, o índice da última atividade compatível usando a função auxiliar busca atividade compatível. Depois, a gente vai observar qual é o peso de incluir essa, essa a atividade que está no índice que está sendo avaliado. Se a atividade no índice que está sendo avaliado tiver um valor diferente de -1, isso significa que ela tem alguma atividade anterior que é compatível com ela mesma. Então, o peso de incluir essa atividade vai ser igual ao peso dela, mais o peso que está acumulado até a última atividade compatível. Isso sendo feito, o valor que vai ser armazenado na matriz de lucro, de valor acumulado, vai ser o máximo entre as duas opções, entre o peso de incluir ela com a última atividade compatível ou o peso de manter como estava, que seria o peso acumulado até a opção anterior. Fazendo isso sucessivamente, nós teremos tanto a matriz P como a matriz DP armazenadas adequadamente no final. Por último, tendo as funções auxiliares devidamente preenchidas, nós vamos usar elas para selecionar as atividades que vão ser incluídas no nosso cronograma. Fazendo isso, a gente inicializa a variável, a matriz selecionadas, vazia, e a variável atual com valor igual ao comprimento -1, certo? Que a gente vai começar analisando pelo final. Assim a gente inicia aqui esse laço while, colocamos o caso base, que é quando o atual chegar no início da lista, o while deve ser quebrado. E enquanto isso não acontece, a gente vai avaliar qual é o peso da posição que a gente está avaliando, certo? E a gente vai procurar e a gente vai armazenar qual é a última posição compatível com a atividade que a gente está armazenando. Se ela não tiver nenhuma atividade anterior a o peso dela é a própria atividade, certo? Se o peso de incluir a atividade é maior do que o peso anterior registrado, né, na matriz, significa que incluir aquela atividade é uma opção melhor do que ignorar ela. Então, ela deve ser selecionada para a matriz de atividade e o valor da matriz atual deve ser deslocado para a última atividade compatível. Caso contrário, a gente passa para a próxima opção e continua realizando essa análise até que o valor atual chegue no início da lista.
Quando isso acontecer, a gente vai ter uma lista de selecionados que vai estar invertida, né? A gente inverte ela e por final a gente retorna a lista de atividades selecionadas, o valor total acumulado e o tempo total de execução do algoritmo. Aqui no arquivo de utilidades, nós temos algumas funções que vão nos ajudar na execução do programa, como por exemplo a função de gerar massa de dados, que vai gerar os, os testes, né? Como foi solicitado na descrição da atividade. E a classe processador de dados, que é uma classe utilitária também durante a construção dos menus, só como uma forma simples de chamar, de facilitar a chamada das funções. Mas elas não introduzem nenhuma lógica nova para a aplicação, além da geração de testes aleatórios. Por fim, nós temos o arquivo main.py, que é o ponto de entrada da nossa aplicação. Vamos ver aqui então o programa sendo executado. No menu inicial, é dado para o usuário a opção de carregar um arquivo com teste, para o caso de se querer verificar o resultado do exemplo que foi mostrado lá no relatório, ou de executar com testes aleatórios. Vamos selecionar aqui a primeira opção. Eu vou selecionar uma amostra média de 20 atividades. E aí aqui o usuário pode escolher se ele vai quer alocar as atividades utilizando o algoritmo guloso ou a programação dinâmica. Vou escolher aqui primeiro o algoritmo guloso. É mostrado aqui o cronograma final, certo? O tempo de execução do algoritmo e a quantidade total de atividades alocadas. Mesma coisa, programação dinâmica. Quando a gente seleciona a programação dinâmica, é dada a opção de escolher como prioridade, como critério de priorização, a propriedade, prioridade ou o número de participantes. Vamos selecionar aqui a prioridade, por exemplo. É mostrada aqui a tabela de alocação, um resumo do que foi selecionado, o valor total acumulado do benefício, o tempo de execução e o total de atividades alocado pelo algoritmo. A mesma coisa caso eu queira fazer por número de participantes. Por fim, eu posso ver aqui um resumo das atividades disponíveis que foram fornecidas. E aqui eu posso voltar para o menu inicial, zero sai em qualquer um dos menus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigado.